Bom dia, amigo deputado, amigo de Pernambuco, né, Coronel Feitosa. Bom dia, Willamar Alves. Bom dia, meu amigo Josival Ricardo. Bom dia, Alexandre Kennedy. Bom dia a todos que ouvem, os milhões de ouvintes da rádio Agreste FM. É um prazer e uma satisfação muito grande estar aí presente nessa rádio e agradecer já mais por essa oportunidade. Deputado, compete a minha primeira pergunta, exatamente pela idade, né? O senhor sabe, infelizmente, se eu não perguntar agora, me esqueço depois. Deputado Alberto, que é um aliado de Bolsonaro de primeira hora, nunca abriu mão exatamente dessa amizade. Deputado, o senhor fez duras críticas à CPMI que investiga o ato de vandalismo em Brasília. O senhor é contra essa CPMI, deputado? Não, de forma alguma, muito pelo contrário. Eu sempre defendi que a CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, vou explicar porque o M, que geralmente é CPMI, CPI, mas mista porque tem participação de deputados e senadores, por isso ela é mista. Ela é composta por deputados federais e senadores. Eu sempre defendi porque a todo momento há defesa ou então acusações de ambos os lados. A sociedade brasileira precisa saber a verdade. O que é que se diz? Os bolsonaristas dizem que ali foi uma grande armação, que já existiam pessoas dentro do Palácio do Planalto, dentro da Câmara Federal e do próprio prédio do STF, que abriram as portas, que já estavam lá horas antes, depedrando, quebrando ali móveis e estátuas, imagens, relógios. Tudo isso aconteceu antes das pessoas chegarem, ateando fogo. Dizem também, como tem imagem do general Gonçalves Dias, que de forma muito suspeita depois se demite, que estava lá no local, abrindo portas para as pessoas que invadiram, servindo café e água, que depois ficou comprovado que ele recebeu um documento com várias informações e dessas informações ele subtraiu 11 pontos que diziam horário, locais de invasão, quantidade de pessoas. Então, quando ele mandou esse documento para uma comissão da Câmara, ainda preliminar, ele omitiu 11 pontos desse documento. Tem depoimento do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, em uma entrevista, ele dizendo que assistiu de pé do gabinete dele de ministro no domingo toda a invasão. Depois ele, quando vai na Câmara, ele mente, ele diz que não estava lá, que não assistiu. Isso tem imagem, ele dizendo que não, e tem imagem da própria colegas seus que entrevistaram ele dentro do gabinete, inclusive simularam ele vendo. Então tem uma série de coisas que é dita pelos bolsonaristas, como também aqueles que defendem o governo federal, diz que o governo federal foi vítima de um ataque de vândalos, chama de terroristas, embora essas pessoas não estejam de arma, ou seja, Willamar, ou seja, Josival Ricardo e Alexandre Kennedy, de todos os nossos ouvintes, é preciso que a verdade venha à tona. Como há suspeição dos órgãos de investigação, por exemplo, a Polícia Federal hoje tem uma pessoa que é indicada por Lula, no passado tinha uma pessoa que é indicada por Bolsonaro, o ministro da Justiça, o Anderson Torres, participou do ato, embora estivesse nos Estados Unidos de férias, mas ele era o secretário de Segurança Pública de Brasília. O governador de Brasília foi afastado. Veja que coisa grave. Um governador reeleito no primeiro turno, com mais de 70% de aprovação do povo do Distrito Federal, foi afastado por mais de 90 dias por uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de forma monocrática. Então são coisas, ouvintes, são coisas, meus amigos Willamar, Josival e Alexandre Kennedy, que carece ser apurada, mas não há um melhor local para ser apurada do que uma comissão no Senado. O Senado, que é a mais alta corte do parlamento brasileiro. Então, quando a gente vê o Senado
ser imparcial, ser tendencioso. Eu gostei muito da fala do presidente da CPMI, quando ele diz que vai ouvir, por exemplo, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, o Anderson Torres. Está certo, tanto que recebeu os votos dos próprios bolsonaristas, senadores bolsonaristas e deputados bolsonaristas da CPMI, para que ele fosse ouvido. Ele tem que ser ouvido, sim. Assim como ele, como o coronel Cid, que se encontra ainda hoje recluso no quartel do Exército, assim também como o ex-comandante, superintendente da Polícia Federal, o ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o general Heleno, que era comandante e ministro do Gabinete de Segurança Institucional do presidente Bolsonaro. Agora, da mesma forma, tem que ser ouvido aqueles que estavam no cargo no dia 8, que é o Flávio Dino, ministro da Justiça, que é o general Gonçalves, que suspeitamente omite o documento, como eu já falei, e estava lá no dia, o atual superintendente da Polícia Federal, o atual superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Então, quando a CPMI, ao aprovar os requerimentos, convocam aqueles que já saíram, que são de Bolsonaro, e aí não chama os atuais, ela perde a credibilidade, ela começa a ser imparcial. E aí dá sinais de que é uma imparcialidade com medo da verdade, ou seja, até uma imparcialidade que já demonstra culpa de quem hoje está no governo, e aí fortalece a imagem de que tudo aquilo ali foi uma armação para proteger Lula e para desestimular a população que ia para as ruas de verde e amarelo defender o governo Bolsonaro, de poder fazer manifestações. E aí faz uma prisão de mais de 1.000 pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, ou seja, isso precisa vir à verdade. E quando a CPMI age dessa forma, descredencia um instrumento muito importante para a democracia. E o mais grave, antes de devolver a palavra a vocês, eu já falei demais, mas veja o que é mais grave. Não existe qualquer investigação, seja numa sindicância simples, numa escola, num quartel, até em casa, que o investigador, no caso um delegado, ou uma CPMI, ou um professor que é designado para investigar alguma coisa, que não queira material de prova. E não existe material de prova. E não existe material de prova no mundo moderno mais importante do que imagens. Vejam, a CPMI não aceitou sequer, ou seja, a maioria do PT, do PSB, a maioria da base de apoio de Lula, não aceitou nem a disponibilização das imagens do Palácio do Planalto que podiam mostrar e revelar se existiam pessoas lá antes, das pessoas entrarem, se gente abriu a porta, se quebraram vidros antes. Então, nem as imagens a CPMI aprovou que fosse remetida para ela, como também não aprovou a presença do general Gonçalves Dias, que se demitiu, nem a documentação do antes que ele mandou, nem o depois. Ou seja, a CPMI perde totalmente a sua credibilidade e a sua finalidade. E quem perde mais com isso é a democracia e o povo brasileiro, que não tem a oportunidade de conhecer a verdade dos fatos, que precisa vir à tona para que a gente possa saber quem de fato são os responsáveis e de qualquer que sejam eles, de qualquer lado, bolsonarista, lulista, independentes, que sejam devidamente punidos. Agora, o que a gente não pode é deixar que essa suspeição ganhe tempo e passe essa sensibilidade de impunidade para a população brasileira. Deputado, o senhor deixou muito claro o seu posicionamento e esclareceu muito bem esse assunto, de maneira que eu vou mudar só um pouco de assunto agora. E eu gostaria de saber, deputado, como está a sua relação com o governo do estado, com a Raquel Lira, se há um estreitamento de laços, de que forma o senhor tem se posicionado. Bom dia, é muito bom tê-lo aqui conosco no programa Visão Política. Meu amigo particular, que eu respeito muito, Josival Ricardo, eu tive, como o Ilamar anunciou, uma votação muito grande, uma votação que ultrapassou toda e qualquer relação pessoal. Eu tive um voto de opinião, um voto que foi dado por pessoas independentes, uma pessoa que queria, de fato, um deputado
que fosse a representação de um sentimento. Minha relação com qualquer poder, seja ele poder municipal, em qualquer das cidades do estado de Pernambuco, e com o poder executivo do estado de Pernambuco, com a governadora Raquel Lira e com seus secretários, é de total respeito, cordialidade, mas de independência. Eu tenho usado uma frase, inclusive, que eu sou totalmente independente do poder executivo e totalmente dependente, devedor do meu eleitor. Então, tudo aquilo que venha do governo do estado para colaborar, para melhorar a vida dos pernambucanos, para melhorar o ambiente de negócios, para facilitar a vinda de empresas, de indústria, de comércios, que geração de emprego, para melhorar a segurança, para melhorar a educação, a saúde, terá não só meu voto, mas também meu empenho, minha voz, meu trabalho ali na Assembleia Legislativa para aprovar. Agora, aquilo que eu não acreditar, aquilo que eu achar que não é bom para a população, eu vou votar contra. Ela pode fazer uma ligação, pode me mandar alguém fazer visita, e eu vou dizer por que vou votar contra e o meu posicionamento. E achando que, diante de uma experiência de 5 mandatos, de quem já foi secretário de Estado, de quem já foi secretário municipal da Prefeitura da cidade do Recife, de quem já foi superintendente do aeroporto, e quem tem mais de 25 anos, mais de 27 anos, como policial militar, como oficial da Polícia Militar, eu tenho uma colaboração a dar. Então, esse é o meu posicionamento para lhe responder. É de total independência com relação ao poder executivo. Eu não vou me dobrar a qualquer facilidade. Inclusive, uma das acusações que um dos parlamentares que lá fez voz na CPMI disse: o problema é que tem alguns senadores que foram cooptados, que foram comprados, numa palavra mais clara para quem está ouvindo, pelo Poder Executivo, pelo governo federal, pelo governo do presidente Lula, recebendo cargos, recebendo liberação de emendas, recebendo facilidades para poder, então, votar cegamente naquilo que foi orientado pelo Palácio do Planalto. Então, eu não vou fazer isso com o meu eleitor, não vou fazer isso comigo. Deputado, pela sua lisura e esses 5 mandatos, o povo de Pernambuco disse nessas últimas eleições quem era o senhor, porque eu costumo dizer, todo mundo conhece esse adágio, de que a gente só colhe aquilo que planta, e o senhor é esse político decente, que infelizmente é coisa muito rara nesse nosso Brasil. Deputado, agora só para concluir, não vamos deixar o seu trabalho, que sei que são muitos, não é? Quero que o senhor transmita aí o nosso abraço aí para simpatizar toda a sua equipe, que é diferenciada também na maneira de atender as pessoas que aí vão, principalmente a nós da imprensa, a doutora Paula, jornalista Paula Salazar e toda a equipe, inclusive, diferentemente do Bolsonaro, apesar de o senhor ser muito amigo dele, não é? Uma grande figura, e tem suas razões, não é? O senhor, que ele era averso a jornalistas, à imprensa, o senhor é completamente diferente, o que agradecemos, e por isso que nos dá o direito dado pelo senhor de todas as vezes que precisamos aqui de ter a sua voz, não é? A gente liga e o senhor imediatamente atende, esteja onde estiver. Agradecemos muito por isso, vai ao nosso respeito, o nosso carinho, a nossa consideração muito grande pelo senhor e pelo que o senhor faz por nós. Muito bom dia e um forte abraço e até uma outra oportunidade, deputado amigo. Obrigado, Ilhamar. Deixa eu só colocar uma coisa. Eu sempre disse isso ao Bolsonaro, disse a ele pessoalmente, que ele tinha que ser mais aberto à imprensa. Hoje, daqui a pouco, vai fazer 1 ano que ele veio a Caruaru, onde ele veio, inclusive, declarar que o forró era patrimônio material e imaterial do Brasil. E, naquele momento, ele cancelou uma coletiva de imprensa que tinha com jornalistas, com blogueiros. Eu acho que o Josival Ricardo até estava lá também, aguardando essa entrevista. E quando ele cancelou, eu tive a oportunidade, no momento de conversar com ele, e disse a ele que discordava daquilo, que ele devia sim dar a coletiva. Ele fez uma cara de quem entendeu, já tinha passado o momento, não dava mais para voltar atrás, porque ele já estava no hotel, já tinha sido informado ao jornalista que não ia haver mais a coletiva. Então eu acho que o político,
Eu acho que o homem público, ou o cidadão, tá certo? Ele tem a obrigação de esclarecer e colocar as suas posições. Ninguém é político porque foi obrigado, mas se você é político, você tem que sim passar a sua versão, passar o seu sentimento para a população. E a maneira de fazer isso é pelos profissionais de imprensa, como vocês fazem. Por isso eu tenho esse comportamento e meu sincericídio, naquilo que me toca, de eu poder dormir sempre tranquilo, de dizer o que eu penso, dizer às pessoas aquilo que eu faria e dizer às pessoas o que é o melhor. Eu disse isso a Bolsonaro. Hoje ele entende. Agora me permita, veja, com toda a brutalidade que tinha muitas vezes na voz, na forma como ele falava as coisas, ou então na sua reclusão, Bolsonaro nunca permitiu e nunca aprovou que um jornalista fosse agredido alto. E se assim fosse no governo dele, eu seria a primeira voz que pediria o afastamento, a punição desse agente de segurança. Recentemente, quando Maduro esteve aqui, uma jornalista da TV Globo foi agredida, uma mulher. E até agora a gente não viu nenhuma manifestação do movimento feminista de esquerda, até agora a gente não viu nenhuma manifestação clara dos próprios sindicatos e associações representantes da imprensa, e muito menos, o que é lamentável, do próprio Palácio do Planalto para afastar e punir esse agente de segurança. Então, é preciso que a gente coloque. Alguns se recluem, se escondem, não ficam à vontade e não gostam, que para mim é errado. O político tem que se expor, mas jamais permitir o que hoje se permitiu de agredir um jornalista, uma mulher, sobretudo, e não ter solução. Então, para mim, vocês da imprensa vão ter todo o meu respeito, meu amparo, meu apoio e naquilo que puder, a minha ajuda pessoal. Muito obrigado, feliz São João para todos vocês de coração. Um forte abraço, nós é que agradecemos o senhor, deputado, e sabemos disso, não é?